A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Abner Jovem Cristão. Que Deus abençoe sua vida, família, casa e ministério. Hoje quero estar trazendo uma passagem muito conhecida que se encontra no livro de Efésios, capítulo número 6, versículo número 13 ao 14, que assim vai dizendo: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Aleluia! Meus amados e queridos irmãos e ouvintes, esta passagem que se encontra no livro de Efésios, capítulo número 6, nos relata mais uma das epístolas enviadas por Paulo aos Éfesos, a Éfeso, a igreja que se localizava em Éfeso. Interessante que Paulo, escrevendo à igreja aos Efésios, nós vemos que ele, neste capítulo, fala acerca deles tomarem toda a armadura de Deus, para que pudessem, em outras palavras, resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficarem firmes. Meus irmãos, vivemos em tempos dificultosos, em tempos que não são fáceis de se enfrentar às astutas ciladas do inimigo, qual ele tem introduzido em nosso caminho. Na nossa vida com Deus existem muitas tentações e muitas propostas que para os olhos carnais parecem aparentemente ser boas, mas o nosso espírito suplica para que não venhamos a cair em tais tentações, e para que possamos resistir no dia mau, para que possamos estar localizados firmes na presença do Senhor, precisamos tomar toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficarmos firmes. A resistência, a resiliência é uma das armas mais gloriosas qual o Senhor concedeu à igreja. Precisamos ser resistentes quanto aos princípios qual o Senhor nos entregou, ou seja, precisamos, preservando estes princípios, ser resistente contra a ação do maligno que venha tentar infligir, que venha tentar tirar os princípios que o Senhor já confiou em nosso coração. Não podemos permitir com que a influência das vozes do inimigo venha a nos distrair e ofuscar a nossa visão daquilo que o Senhor já nos direcionou a fazer. Muitas das vezes o inimigo quer tirar o seu foco, muitas das vezes o inimigo quer tirar o foco do seu olhar, que está localizado na promessa, para fixar na dor. Mas você não pode fixar o seu olhar no momento presente de dor. Você não pode fixar o seu olhar no momento presente de angústia, mas olhar para a promessa, pois o inimigo da caminhada vai tentar nos fazer desanimarmos por aquilo que estamos enfrentando, tentando nos dizer, tentando nos comunicar, dizendo que é mais fácil nós desistirmos da caminhada do que nós prosseguirmos rumo ao alvo, que é Cristo. Mas em nome de Jesus, Ele está vencido. Por isso precisamos estar firmes no Senhor, com a nossa mente focada no alvo, com a nossa mente focada no propósito qual o Senhor confiou em nossos corações. Precisamos estar firmes, tendo cingido os nossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Não podemos permitir que as ideologias do século presente, ou seja, os ensinamentos que muitos têm introduzido em muitos lugares, os ensinamentos que vão contra os princípios qual recebemos da parte do Senhor por intermédio da sua palavra, os ensinamentos que tentam ofuscar, os ensinamentos que tentam impedir com que venhamos a cumprir a palavra de Deus. Não podemos permitir que tais ensinamentos nos enganem, que tais ensinamentos nos desviem do caminho da verdade. Jesus, no Evangelho de João, capítulo número 8, versículo número 32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é o que Jesus disse. Jesus disse que nós conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. Ou seja, a libertação da parte do Senhor vem por intermédio do conhecer a verdade, do conhecer a palavra de Deus, do conhecer a fonte, o manancial das águas vivas do Espírito Santo, de conhecermos mais sobre o nosso Criador, de conhecermos mais sobre Deus.
Quando nós conhecemos mais sobre o Espírito Santo, quando nós conhecemos mais sobre quem Deus é, nós não nos pegamos na crise de identidade acerca de quem nós somos. Porque o inimigo insistentemente vai tentar soar em nossos ouvidos que nós não somos aquilo que o Senhor está dizendo que nós somos. Mas quando nós temos a ciência de quem Deus é, isso é um fator crucial e suficiente para que possamos descansar, entendendo que Deus é Deus, e se Ele já me disse que eu sou filho, não há nada que o inimigo possa dizer ao contrário disso que possa tentar, que possa fazer com que eu pense algo ao contrário daquilo que o Senhor já disse ao meu respeito. Você não pode permitir com que o inimigo defina a sua identidade por intermédio da dor. Você não pode permitir com que o inimigo defina a sua identidade por intermédio de um momento de queda, de um momento de erro. Não, se você confessou o seu pecado, veio até os pés do Senhor, suplicou pelo perdão, deixou no altar, confessou, você alcançou a misericórdia da parte do Senhor Jesus. Então o inimigo não pode acusar as nossas vidas por aquilo que nós fomos e não somos mais, pois o Senhor direcionou as palavras aos filhos. Em outras palavras, dizendo que eles são filhos. E a evidência de que somos filhos de Deus é o Espírito de Deus que habita em nós. Aleluia. Paulo também direciona os Efésios acerca de calçarem os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual eles poderiam, em outras palavras, apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomar também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. O Senhor não nos deixou desequipados, ao contrário disso, Ele nos equipou com a espada, com o escudo, com a couraça. Ele está conosco no meio da guerra. É Ele quem está nos fortificando e fortalecendo, estruturando a nossa vida espiritual para que não venhamos a desistir no meio da caminhada, mas sim a prosseguir rumo ao alvo que é Cristo. Em Tiago capítulo 4, versículo número 7. Tiago fala acerca de nos sujeitarmos a Deus, resistirmos ao diabo e ele fugiria de nós. Sabe o que eu entendo? Quando nós olhamos por este ponto de vista, quando passamos a nos sujeitarmos à vontade do Senhor, automaticamente nós passamos a resistir às tentações do inimigo. O inimigo vai levantar tentações, o inimigo vai levantar propostas, mas quem vive de propósito não se rende às propostas do inimigo. Quem se sujeita à vontade do Senhor jamais aceitará as propostas que o inimigo está levantando. Pois aquilo que o inimigo levanta inicialmente pode parecer bom, mas vai levar ao fogo do inferno. Entretanto, aquilo que o Senhor nos apresenta, inicialmente para a carne, é dificultoso, mas nos renderá, nos recompensará com a vida eterna em Deus. Pois maior é aquele que está conosco. Se nós nos sujeitarmos à vontade daquele que está conosco, se nós nos sujeitarmos à vontade do Todo-Poderoso que está nos sustentando, que está nos mantendo de pé, em nome do Senhor Jesus nós ficaremos de pé, nós permaneceremos de pé, pois se foi Ele quem te chamou, meu querido, creia que Ele está do teu lado, creia que Ele está te fortificando e te preparando para vivenciar algo que você não imagina, mas você precisa se fortificar no Senhor. Você precisa se preparar, você precisa se posicionar, pois quanto mais nós nos posicionamos, quanto mais nós nos sujeitamos à vontade do Senhor, tanto mais nós passamos a resistir àquilo que o inimigo está nos oferecendo. Se nós nos sujeitarmos à vontade do Senhor, o inimigo não vai achar espaço para entrar, matar, roubar e destruir aquilo que o Senhor está edificando em nossas vidas. Mas nós precisamos ter postura, nós precisamos adquirir mais vida com Deus.
calçando os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomando também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Precisamos orar em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. Precisamos vigiar nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não podemos parar, não podemos retroceder, mas precisamos avançar, pois o Senhor já te deu as armas certas para que você possa lutar. O Senhor já te deu a estratégia para que você possa avançar. O Senhor já te deu a coordenada para que você não venha recuar, mas sim continuar, pois é Ele quem nos prometeu, é Ele quem está nos capacitando, é Ele quem está nos estruturando, é Ele quem está conosco, e Ele está nos ajudando a chegarmos no lugar aonde Ele quer que nós venhamos a estar. O inimigo vai se levantar, vai tentar nos impedir com as tentações, com as propostas. Entretanto, maior do que qualquer proposta é a presença do Altíssimo que está sobre as nossas vidas. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Se você gostou desse vídeo e não é inscrito neste canal, eu te convido a curtir este vídeo, se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.